Hoje, no episódio de hoje, eu vou falar com uma pessoa. Eu tô até, assim, muito empolgada com essa conversa. Ela é escritora, autora de alguns romances policiais, como Trégua, A Última Expedição, Operação P2, Desumano, escreve contos, também é ilustradora, é criadora das zines Rabiscologia, ela faz miniaturas. Eu não sei dizer, na verdade, o que essa mulher não faz. Acho que ela programa até, ela faz muita coisa. E ela é uma das minhas maiores influências no campo literário, e isso eu devo muito a ela. É até uma emoção eu estar conseguindo essa entrevista exclusiva e inédita com ela, Olivia Maia. Oi, Olivia. Oi. Depois dessa eu vou me esconder embaixo da cama, que eu fiquei com vergonha. Bem, Olivia, eu queria conversar com você sobre, primeiramente, sua escrita, né? Eu queria... o seu último livro, último romance, né? Trégua. Eu queria que você falasse um pouco dele, da história dele, porque eu tenho algumas coisas que eu gostaria de conversar, mas queria que você introduzisse a história para o nosso ouvinte, nossa ouvinte. Eu tenho um amigo que fala que não pode falar que é o último livro, que é o último... Porque o livro mais recente. Toda vez que eu falo, o meu último livro. Não. Fala, não, é o último que você publicou. Isso. Na verdade, esse livro foi um livro muito doido, porque foi um livro que eu escrevi em 2 meses, loucamente. De repente, ele é um livro que começou a existir na minha cabeça, os personagens começaram a andar na minha cabeça, e aí de repente eu tinha que escrever, e eu não precisei planejar nada, e saía escrevendo, e aí eu estava fazendo outras coisas na vida, e tinha ideia para alguma coisa. Porque, na verdade, quando eu escrevi esse livro, eu deveria estar escrevendo a Última Expedição. Você procrastinou um livro escrevendo outro. Porque a Última Expedição foi que eu ganhei o incentivo, o programa de incentivo lá da Petrobras, né? E quando eu escrevi o Trégua ainda não tinha saído o resultado, mas eu já estava meio que caminhada, assim. Ou já tinha saído, nem me lembro. Mas aí esse livro foi um livro que eu tive que escrever. E eu só botava o personagem lá e ele saía andando. É uma coisa que nunca mais aconteceu, não tinha acontecido antes. Inclusive eu fico esperando acontecer de novo, mas nunca mais, acho. É uma coisa que só acontece uma vez na vida. Sabe que isso foi uma coisa que eu aprendi com você, assim. Como ver o personagem caminhar sozinho na história. Que essa coisa de você saber os detalhes do personagem que não são relevantes para a história, mas o personagem existe tanto que você sabe tudo, a comida que ele não gosta, em nenhum momento você vai mencionar isso no livro, mas você sabe. E aí ele sai andando, é uma coisa que é doida. Mas esse personagem que sai andando, você fala é o da Última Expedição ou é o Theo do Trégua? Não, é o Theo, mas não é só o Theo, eram todos eles, assim. Na verdade, eles eram como eles estivessem existindo. E aí eu fui escrevendo. E de repente eu tinha 300 páginas. E, claro, depois disso, né, guardei na gaveta, né, revisei, voltava. Até porque era um livro que eu gostava de ler, eu mesma gostava de ler. Até hoje. Você escreve aquilo que você quer ler, aquilo que você... Então, e esse livro foi isso. Esse livro foi o livro que era um livro que eu tinha lido 62, Modelo para Armar, do Cortázar, que é um livro muito doido. Tanto que a epígrafe do livro não é o 62, mas é um capítulo do Jogo da Amarelinha que menciona a ideia do 62, né? E aí eu não conseguia mais encontrar nada desse tipo, porque era essa coisa que o Cortázar tem, que você tem os personagens que são interessantes, você tem um texto, a história, é tudo uma coisa que é, não sei. Eu queria, aí quando eu comecei a escrever o Trégua, eu estava lendo Os Prêmios, que é outro livro. No meio da leitura eu tinha que fechar o livro para escrever, era como se fosse uma coisa só, assim, ler e escrever, assim. Então tem muita influência, obviamente, do Cortázar na escrita desse livro. Eu posso resumir, assim, a história, pelo menos do que eu lembro, né? Faz algum tempo já que eu li o Trégua.
Você que é provavelmente vai saber resumir melhor do que eu, porque... Vamos ver, vamos ver. É a história desse... Ele é um detetive particular, né? O Theo, ele tem uma agência junto com a Elisa. E ele... eu não sei, ele estava sentado numa lanchonete, num restaurante, ele ouvindo conversa dos outros, ele tá investigando um cara que a mulher acha que tá traindo. E descobre que o cara tá metido em alguma sujeira relacionada à construção do estádio do Corinthians. As investigações em si são secundárias. Se você for ver, não tem investigação, não tem ele saindo por aí. Todas as investigações são bem... Tem ele seguindo alguém porque ele quer ver alguma coisa, mas sempre dá errado quando tem dá errado ou corta, porque não é relevante. A investigação não é relevante, ela é um pano de fundo para a questão, porque o futebol tem uma coisa importante, tem um significado importante na vida dele. Tinha, né? E isso vai, de repente, aflorando na memória dele. E, ao mesmo tempo, a Elisa tem umas outras questões, que é a melhor amiga dele, mas nunca contou pra ele que ela tem um filho. E aí ela não soube lidar com isso. Então, o pai dela que cria a criança, que foi... E é o filho porque ela engravidou de um professor que era casado. Então, é toda uma coisa complexa aí. E ela tá ajudando o Alexandre, que o Alexandre tá há 6 ou 4 anos, não lembro mais, procurando a filha, que quando fez 4 anos, a mãe da menina, que era namorada dele, fugiu. Ela vivia ameaçando que ia fugir, eles viviam brigando. Ele é meio cuzão, eu não sei se eu consegui me fazer clara que ele não era um santo. Mas, enfim, e ela tá ajudando ele a tentar. Então, são várias coisas que vão se ligando, às vezes mais, às vezes menos, mas a investigação em si, eu nem chamaria esse de um livro policial, assim. É porque é um vício de botar investigação no meio que acabo tendo, mas não é o foco da história, não. Só para falar também o que eu acho do Theo e da linguagem desse livro, porque por mais que tenha esse fundo de uma investigação, a investigação é dos personagens. E a gente tá numa investigação, né? O leitor tá nessa descoberta, né? O personagem ele vai se desdobrando. E esse tipo de jogo que eu acho muito legal, assim. E foi uma coisa que eu absorvi para minha própria escrita, para os meus personagens. Eu me lembro do dia que você foi me visitar lá em casa e eu tava com dificuldades para escrever a Corina, não sabia muito bem, das Águas Vivas não sabem de si, eu não sabia muito bem qual perspectiva adotar e você só me disse uma coisa: conversa com a sua personagem. Aquilo mudou tudo. Se eu terminei esse livro, foi porque você me disse isso um dia. Então, assim, essa ir perseguindo o personagem, soltar o personagem e ir escrevendo. E ficou muito legal a perspectiva, né? Porque essa coisa de quem é o narrador é uma questão que acho que a gente já conversou bastante sobre isso. Sim. E era uma das coisas que você estava na dúvida quando você escreveu, né? Se fazia em primeira pessoa. Ficou em terceira, né? Se eu não me engano. Sim. E funcionou muito bem com o livro, até pelas voltas que você faz. E isso é uma coisa que eu sempre, que a partir de um momento na minha escrita eu comecei a questionar muito. Quem é esse narrador, né? A gente já falou sobre isso, mas enfim. Mas podemos falar porque o ouvinte quer mas tá curioso. Mas a gente falou de portas fechadas, né? E a questão é quem é esse narrador, né? Porque se é mesmo quando é primeira pessoa, eu já escrevi algumas coisas em primeira pessoa, o personagem está falando de onde, ele está pensando, ele está falando. Claro que existe uma licença poética que a gente já aceita isso como literatura, mas de onde vem essa voz, né? Ele está narrando no passado, mas ele lembra tantos detalhes, mas ele não sei o que. É uma coisa assim que é uma bobagem. Eu poderia não pensar em nada disso, porque não é necessário, isso é assim, e se faz assim, ponto, acabou. E aí, quando é terceira pessoa, é pior ainda, porque esse narrador, ele sabe tudo, ele está inventando essa história e contando, e ele sabe tudo. Mas por que o narrador em terceira pessoa conta algumas coisas e não conta outras? E o narrador em terceira pessoa, principalmente na literatura policial, se ele sabe tudo, ele sabe quem matou, por que ele está fingindo que não sabe?
Uau, sim. Então, é claro, é uma bobagem pensar nisso, é uma frescura. Por um lado, eu entendo isso, mas isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça. E aí, um pouco com influência. Eu só li um livro inteiro dele, do Antônio Lobo Antunes. Então, confesso que eu só li um livro dele, um livro grossão, assim, mas um só. E ele tem uma narrativa que se você ler, você fala, nossa, como é que eu, lendo um livro dele, peguei tanto a influência assim da escrita dele na minha escrita. E um pouco esse narrador que ele sabe, mas ele não sabe. Ele dá a entender que ele está inventando um pouco aquilo que ele está contando, que ele não tem certeza do que aconteceu, que talvez foi assim e talvez não, e que ele teria tomado a esquerda. Isso eu coloco, esse tempo verbal acaba aparecendo muito no Trégua por causa disso, porque é uma forma desse narrador que eu inventei, e que agora eu só uso ele porque eu gostei dele, que é um narrador que ele meio que ele tá inventando aquela história aconteceu, mas podia ter acontecido de outra forma, mas sabe, nesse sentido, ele é um narrador em terceira pessoa, ele diz o que ele acha, às vezes ele fala até meio assim, eu acho, não nessas palavras, mas eu acho que aconteceu isso, e tudo bem, é isso que importa, né? E eu achei isso foi uma coisa que me libertou muito na escrita. Eu queria entender o que te levou a se interessar e a escrever esse gênero policial ou de investigação que foi se transformando com o tempo também, né? Mas o que te levou a escrever esse tipo de história? Na verdade é uma coisa meio boba, porque isso para mim era literatura. Eu cresci lendo Pedro Bandeira e Marcos Rey. Para mim, aquilo era literatura. O Pedrinho Esqueleto, acho que é um dos primeiros livros que eu li, assim, que eu lembro, né? Claro, já com 9, 10 anos. E isso para mim era livro. O livro era isso. O livro tem... Então, quando que eu comecei a inventar a história, com 12, 13 anos, tinha que ter uma investigação. Tinha que ter alguma... Eu lembro de ficar sentada com a minha prima no estábulo, que ela morava num sítio de cavalo lá. Que a gente passava metade do dia andando a cavalo nas férias, né? Metade do dia andando de bicicleta e o tempinho que sobrava a gente ficava à toa. Bom, o tempinho que sobrava à noite a gente jogava videogame, mas... e o tempinho que a gente cansava, a gente ficava lá no estábulo inventando história. A gente tinha uma história que a gente ia escrever um dia que chamava Sequestro no Jockey Club. É porque, né, os cavalos e tal. Então era aí, pra mim, literatura. Claro. Qual o melhor lugar para acontecer um sequestro, né? Então, eu não lembro se quem era sequestrado era o cavalo ou o próprio jockey, né? Mas enfim, eu não lembro da história, eu só sei que era sequestro no Jockey Club. Então, pra mim, isso era livro. Não vou dizer que isso era literatura, porque eu nem pensava dessa forma, mas isso era livro. E aí, quando eu comecei a escrever com 14, 15 anos, escrevi um monte de bobagem que eu nunca terminei, obviamente. Era sempre assim, não era policial, porque eu não tinha um conhecimento assim de policial, mas sempre tinha uma coisa meio investigativa e não sei o que. E aí eu comecei a ler policiais mesmo, aí eu comecei a ler e tal, fiz amizade com o Joaquim Nogueira, que é um escritor paulistano, não, que ele nasceu no Acre. Eu li alguns livros dele e escrevi para a editora, uma carta escrita assim, ele respondeu e a gente começou a trocar e-mail e tal. E ele era ex-delegado de polícia. Então, e ele me levou assim para conhecer o departamento de homicídio, me fez várias referências, várias coisas assim. Eu acho que até eu já tinha, não tinha escrito Desumano ainda não. Então eu tinha 18, 19 anos por aí. É isso, né? Foi um percurso mais porque era o que eu lia. Então foi de coisas que eu lia, aí eu comecei a ler Rubem, porque eu sou uma leitora tardia, né? Tardia, você acha? Eu lia Pedro Bandeira e Marcos Rey loucamente, mas passei assim, muito tempo que eu não lia, né? Não tinha saco, não gostava. Aí teve um momento, com 17, 18 anos, aí comecei a ler mesmo assim com 18, 19 anos, aí que eu fui começar a ler. Tanto que eu não fui fazer faculdade de letras de primeira, né? Eu fui fazer artes plásticas.
E aí depois que eu fui fazer letras, assim. Então é o meu interesse na literatura, assim, como L maiúsculo, é tardio. Eu lia, eu gostava de ler policial, era o que eu lia. Não tinha um interesse pela literatura como literatura, sabe? E aí chegou um momento que começou a me dar um pouco de nojinho da polícia, assim. Entendo. Foi pegando um pouco de bode, assim, da investigação em si. Tanto que eu comecei a escrever, antes de escrever o Aposta ia ser um romance. Que ia ser a história do Aposto, que é um conto de 40 páginas, né? Que o Theo tá investigando uma coisa e a Elisa outra, e eles não percebem, eles demoram muito para perceber que é uma mesma, que a investigação tá ligada, porque os dois estão estressados com outras coisas e eles não conseguem se comunicar e vivem desencontrando. E no momento que eles se dão conta, aí tipo uma grande merda ia acontecer. E lá é um tema recorrente, né? Esse desentendimento, esse desencontro. Esse era o principal, pra mim, era o grande tema, é o grande tema do Trégua, e é um problema do Theo, que é a dificuldade de comunicação. Pra mim, o grande tema do Trégua é a dificuldade e às vezes até a incapacidade da gente de se comunicar de uma forma decente, né? E aí eu comecei a escrever o Aposta romance, até tenho ele escrito. Tem as partes que eu quero reusar, porque, assim, tem muitas partes que eu gosto do que eu escrevi, que eu gostei. Mas lá pela página, sei lá, 40, 50, se bobear, fui até mais. Começou a me dar um bode de investigação, porque tinha muita investigação. A Elisa, não sei na que cidade, no interior de São Paulo, conversando com a delegada e indo tocar campainha na casa do fulano, e a ex-mulher não sabe dele, porque ele é um filho da puta, aí tem que ir no bar, sabe, assim, deu um bode de escrever essa parte. E eu pensei, vou pular, como eu fiz no Trégua, né, as partes chatas eu pulava. Aliás, esse é outro excelente conselho que eu recebi. Se tá chato, não escreve, porque se tá chato de escrever, vai ser chato de ler. Mas esse conselho não é meu, esse conselho é do... precisamos lembrar agora, esse não fui eu não, é o bom... como é que é o nome dele, meu Deus? Uma hora você lembra. É sempre sem série na gravação, quando eu lembrar, tá? Esse conselho é dele, não é meu. Eu roubei, tá? A gente tá sempre roubando os conselhos dos outros. Eu tô passando adiante como conselho de Olivia Maia. Ficou, entendeu? Depois vamos falar que eu roubei, como é que é? Plagiei. Mas enfim. E não estava funcionando. Não estava funcionando, mas era uma história que estava na minha cabeça há muito tempo. Eu ia escrever ela, eu já tinha ela para escrever com o Pedro, que é o protagonista do Segunda Mão. E é uma história que eu tinha interesse em escrever. Não sei, é uma obsessão, assim. Aí eu transformei em conto, porque foi me livrar dessa história que eu queria escrever. Foi, quer saber? Inclusive eu fiz isso com várias outras histórias que eu tinha, que eu queria escrever, que são ideias pro Pedro, que eu tenho planos de adaptar pro Theo. Mas aí, obviamente, a investigação em si vai ser o segundo plano, entendeu? Sim. Pra despolicializar o gênero, assim. Despolicializar. Sim. Gente, agora eu preciso lembrar quem que escreveu esse negócio. Fala sério. Enquanto você lembra, principalmente o Trégua traz muito a relação com a Argentina, né? Traz muito a relação com o futebol argentino. Se você puder falar um pouco, da onde vem isso? Por que Argentina, né? Além da influência de Júlio Cortázar, da onde vem isso, essa coisa com a Argentina? Se você puder falar. Quando eu escrevi o Trégua, eu conhecia, mas não tanto, digamos assim. Eu não conhecia tanto a Argentina. Quando eu escrevi o Trégua especificamente, o que eu tinha era curiosidade
digamos assim. Eu fiquei mais tempo na Argentina quando eu fui escrever a última expedição, embora o livro se passe na Bolívia. Uma amiga minha ia para Buenos Aires ficar um mês, e aí eu fui com ela, porque eu precisava sair da rotina para poder conseguir sentar e escrever, né? Porque você fica em casa e você não faz porra nenhuma. Mas eu precisava ir num lugar que eu já conhecia. Eu já tinha ido para Buenos Aires antes, tipo férias, tinha ficado uns 7, 10 dias, mas bem esquema turista, conhecer a Recoleta, conhecer, né? Você nunca vai no lugar, você conhece os lugares turísticos, normal. Então eu queria ir num lugar que eu já conhecesse, para não ter essa angústia de conhecer. E aí, só que isso foi 6 meses depois que eu escrevi o Trégua. O que eu tinha era mais a coisa do futebol. No momento da escrita do Trégua, era mais o futebol do que a Argentina. E eu tinha, obviamente, como palmeirense que sou. Ela está usando uma camisa do Palmeiras, para você que não está vendo, né? Você está ouvindo, ela está usando uma camisa verde com o emblema do Palmeiras. Emblema vintage. Como palmeirense, nunca fui muito fã do Boca, nunca assim, né? Boca Juniors e Palmeiras. O Boca Juniors tem uma grande história de passar destruindo o Palmeiras nos momentos mais inapropriados. Então eu tinha uma certa afinidade com o River Plate. E aí, conversando num Natal de família com o meu primo Gabriel, que é o meu truta palmeirense, né, com quem eu vou no estádio, né, agora nem não estou em São Paulo, mas eu ia no estádio e essas coisas todas. Eu conversando com ele falou, mas por que você não faz o Racing? E eu falei, Racing? É aquele time daquele filme, O Segredo dos Seus Olhos, né? Tinha saído fazia pouco tempo aquele filme. Ele falou, não, porque tem uma história legal, os torcedores disso, falou que ia ter uma torcida assim, muito, como eu posso dizer, animada, não? Calorosa, muito empolgada, emocionada. É muito apegada, uma coisa assim, muito emocional, né? O torcedor do Racing. E aí, quando eu comecei a pesquisar a história do Racing, falei, nossa, é tudo que eu precisava, é isso que aconteceu, né? Sabe, o narrador que não sabe o que aconteceu, de repente o narrador sabia o que tinha acontecido, porque o Racing, na época que ele estaria em Buenos Aires, o Racing estava na 2ª divisão e subiu para a 1ª divisão, então tinha tudo um negócio que encaixou na história de uma forma que não teria encaixado se eu continuasse com o River. Então, na verdade, nesse momento da escrita do Trégua, não era tanto a Argentina. Depois, a minha paixão e a minha relação com a Argentina se desenvolveu depois disso, né? Mas onde que você teve contato ou descobriu Julio Cortázar? Minha avó, Suzana Amaral, que se foi recentemente. Pra quem não sabe, posso... Pode, claro. Acho que todo mundo vai conhecer, mas ela dirigiu A Hora da Estrela, o filme, a adaptação do filme A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, para o cinema. Eu acho que ela foi a primeira diretora brasileira a ser indicada, foi isso? Ela ganhou um Urso de Prata como diretora. Esse filme ganhou um monte de prêmio. Assim, a atriz ganhou muitos prêmios. No Festival de Brasília, que teve, não sei se em 85, 86, o filme é de 85, quando eu nasci. Tem foto de entrevista da minha avó com ela me segurando no colo. Ai, meu Deus! Minha primeira aparição. E aí, esse festival de Brasília, acho que o filme ganhou 98% dos prêmios, assim, um negócio ridículo. Minha avó mesmo, acho que como diretora ganhou, mas o filme ganhou um monte, enfim. E minha avó, ela gostava muito de Cortázar. Ela tinha um jeito muito particular de ler, ela não era uma leitora, ela meio que pegava os livros fininhos e lia, mas ela, né, ela lia.
E aí, eu já tinha, acho que, lido alguma coisa de Cortázar, mas assim, até no ensino médio, e achei grandes bosta, né? Porque eu achava tudo grandes bosta no ensino médio. Eu acho que é uma coisa bem de adolescente, assim. Eu não era adolescente rebelde, eu era aquela adolescente blasé, que tudo foda-se. Ah, saca. Eu era assim. Então, por isso que eu falo também que fui uma leitora tardia, né? Mas eu já tinha, acho que talvez já tinha lido alguma coisa, eu já tinha conhecido alguma. Eu não lembro agora, eu acho que tinha lido muito pouco do Cortázar. Tipo, coisa de uma coisa ou outra, mas não tinha dado tanta bola assim. Tinha achado interessante e tal. Minha avó me deu R$50 na mão. Naquela época, R$50 valia alguma coisa. E falou pra eu ir em sebo comprar Cortázar. Em sebo. Em sebo. Minha avó era uma pessoa muito sábia. E eu fiz isso. E aí eu comprei, eu lembro, o Bestiário, o Histórias de Cronópolis e de Famas. Eu não lembro se eu já tinha comprado, eu acho que eu já comprei o Jogo da Amarelinha, que eu tenho uma edição bem de sebo, que são 2 livros, capa dura, dessas coleções da Folha, sei lá. De fascículos? Essas coleções de livros famosos que de vez em quando saem, antigo, né? Uhum. E acho que comprei mais um ou outro, não lembro. Mas eu lembro principalmente do Bestiário e da História de Cronópolis de Fama. Bestiário porque é o primeiro livro que ele publicou, né? E História de Cronópolis de Fama porque foi o primeiro livro dele que eu li. E aí foi sem volta. Todos os livros do Cortázar que eu tenho são de sebo, os em português. Depois que eu aprendi espanhol, eu comprei o original. Inclusive, um dos motivos para eu querer aprender espanhol era ler Cortázar no original. Esse era assim, por que você quer aprender espanhol? Para ler Cortázar no original e entender as letras do Kevin Johansen e conseguir me comunicar com os nossos vizinhos. Nessa ordem. Excelentes motivações. Até assim, essa parte da conversa, eu tenho um momento do programa, um quadro, que traga a sua referência, né? Pra gente compartilhar um pouco. Você já citou vários nomes, já citou vários livros. Dei quase todas as minhas referências. Tem algo assim que você... E aí não precisa necessariamente ser literatura também, tá? Mas uma referência que você queira compartilhar com os ouvintes. Para mim, as 2 grandes referências que eu tenho é o Jogo da Amarelinha, do Cortázar, embora muita gente, inclusive na Argentina, é curioso isso, ele é visto como autor juvenil. Nossa! Eu não sei. Será que porque tem um pouco daquela literatura de entretenimento? Não, as questões. São as questões, enfim. Cortázar de um modo geral, na verdade. O Jogo da Amarelinha é um livro que é muito marcante, assim. Ele tem algo de juvenil naquelas questões, assim, uma coisa meio... Tem, não vou dizer que não tem, mas, Cortázar me ensinou basicamente que para escrever bem você não precisa escrever difícil. Isso foi a grande lição que como lição de escritor assim, que o Cortázar me trouxe. Mas de um modo geral, para mim, ler Cortázar é antidepressivo, é tudo assim. E o outro livro que para mim é a coisa mais apaixonante é O Grande Sertão Veredas. Você já terminou de ler? Ainda não. Estou, quase na metade. Quando eu li, foi a mesma coisa. Quando eu li O Grande Sertão, eu não conseguia parar de ler. O livro tem 600 páginas e o pior é que eu estava lendo. Você deve estar lendo agora, você deve saber o que eu estou falando. Você está lendo, aí... Pelo desenrolar da história, você fica com a sensação que ele vai começar a contar uma coisa meio chata. Ai, essa história... Aí, antes dele começar a contar a parte que você desconfia que vai ser meio chata, ele fala, mas eu não vou contar isso porque isso é meio chato. E aí passa 20 páginas, ele contou a porra toda que você achou. E filho da puta, ele faz isso o tempo inteiro. E eu tinha muito preconceito, como adolescente blasé que eu era, do alto da minha arrogância adolescente. A arrogância juvenil típica dos jovens.
eu tinha muito preconceito porque eu achava que, porra, Grande Sertão Veredas, eu aqui em São Paulo, esse livro não vai me dizer porra nenhuma. História do jagunço, história, não sei lá, isso não fala comigo, eu achava, né? E não, na verdade, Grande Sertão é a grande obra-prima da literatura brasileira. Não tem outro, não tem Machado de Assis, mil desculpas, Machado de Assis é genial, eu adoro, mas Machado de Assis ainda é um passo. Ele foi um passo importantíssimo no que é a construção da literatura brasileira, mas ele ainda não é o ápice. Guimarães Rosa com Grande Sertão Veredas, quando eu digo obra-prima da literatura brasileira, é porque ele é um livro que só poderia ser brasileiro, só poderia ter sido escrito por um brasileiro, mas não é um livro só apenas para brasileiros, sobre questões brasileiras, sobre questão do sertão. É sobre questões humanas, né? É e de humano, relacionamento, e de amor. É isso. Crenças, a relação entre as pessoas. Então, nesse sentido, ele é a grande obra-prima da literatura brasileira, porque ele é local e ele é universal ao mesmo tempo. Sim, e eu fico impressionada em como cada frase é extremamente poética e bem construída, assim. Até tô indo devagar, porque eu acho que se eu começar a ler rápido, eu vou perder, assim, alguma coisa, sabe? Cada página, assim, é uma paulada poética. Cortázar e Guimarães Rosa são as minhas duas maiores referências, assim. Guimarães eu ainda não li tudo, eu fico enrolando pra ler. Assim, é que ele tem muito livro póstumo, né, que foi de histórias, esses que eu não li, os outros, todos os que ele publicou em vida eu já li, mas os póstumos, Estas Histórias, Ave Palavra, esses eu ainda não li. Mas eu fico me sabotando um pouco, porque já pensou que triste ter já lido tudo de Cortázar e Guimarães Rosa na vida? Aí a gente relê, né? Poder ler Grande Sertão Veredas pela primeira vez sem saber o final é um privilégio. Inclusive, vão dizer, qualquer ouvinte que tem curiosidade desse livro, não leia absolutamente nada, não vá atrás de minissérie, que a minissérie vai te contar todos os segredos que você não queria saber. Não saiba nada sobre esse livro e leia. Que privilégio ler esse livro sem saber o final. E me conte depois como que foi. Manda um e-mail para a Olivia. Como foi ler esse livro sem saber o final, que eu quero saber. Mandem e-mails para a Olivia comentando as suas impressões de Grande Sertão Veredas. Olivia, eu tenho uma última pergunta para você. E que foi uma pergunta, na verdade, que você me provocou há um tempo. Eu tô trazendo muito da nossa relação, tô expondo aqui a nossa relação. Foi uma pergunta que você me provocou, na verdade, assim, eu tomei a provocação pra mim. Se eu não me engano, eu acho que você postou no seu blog algo sobre a obsessão do escritor. E na época eu respondi no meu blog qual era a minha obsessão no momento. E eu quero te jogar essa pergunta de novo. Qual é a sua obsessão no momento? É a questão da comunicação entre as pessoas, da comunicação humana, da incapacidade, né? Acho que aquela coisa de todo escritor é monotemático, né? Era isso. Sim. Eu acho que para mim talvez porque na vida real é uma coisa que me traz muito sofrimento, né? Essa coisa de as pessoas essa angústia de as pessoas não se entendem, não conseguem conversar, não sei o que. E aí é uma forma de lidar talvez também com isso, mas de um modo geral eu acho que isso seria o meu tema, a minha obsessão como escritora, é a incapacidade da comunicação, a impossibilidade da comunicação humana, assim. E como que você está explorando esse tema ultimamente? Vê se que eu quero o que, Olivia? Eu quero detalhes das suas próximas ideias, das suas próximas histórias. Eu tô escrevendo um livro, que inclusive eu tô escrevendo ele de forma aberta. Se você vai no meu site, não tem o link, inclusive, em nenhum lugar, mas no Catarse tem.
Na minha página de campanha do Catarse tem um link fácil. É só para quem é apoiador ou geral Não, pode acompanhar? Então, tudo o que eu faço, eu tenho um Catarse para quem quer e pode apoiar, mas tudo o que eu faço não tem nenhuma exclusividade. A única exclusividade de assinante é que eu mando um desenho impresso por 1 ou 2, dependendo da assinatura, por mês. É a única exclusividade. Tudo que eu faço agora, eu faço tentando ser o mais aberto possível. O livro que eu estou escrevendo agora, eu digo estou escrevendo agora naquele ritmo, né? Sabe como é, né? Que é o que se chama Norte, que também é com o Theo, que é uma coisa que eu queria escrever, porque eu passei uns 8 meses mais ou menos na Argentina, dando um rolê, principalmente no norte da Argentina, inclusive, apesar do livro terminar no sul. Como disse o Joaquim Torres Garcia, que era um uruguaio, não lembro que exatamente ele era. Nuestro norte es el sur. Ele tem uma ilustração da América invertida, então nosso norte é o sul. Então por isso que o livro se chama Norte. E foi uma coisa que eu queria fazer com o Theo para explorar um pouco essa minha viagem, né, pela Argentina de um modo geral. Então ele vai para lá a pedido de um dos primos, porque isso, e quem leu o Trégua já sabe disso, isso embora seja praticamente irrelevante na história do Trégua, o tio dele, o pai desses primos, abandonou a família quando eles eram muito crianças. Então um dos primos vai pedir para ele, resolve que ele quer saber o que aconteceu. Cadê com esse pai? Ele quer saber. O outro primo não quer saber de jeito nenhum, mas um quer. Então a história é ele na Argentina procurando o tio, mas obviamente é isso, né? Não é a história a investigação em si é em segundo plano, e ele está, claro, descobrindo coisas mais sobre ele mesmo. E esse livro eu estou escrevendo de forma aberta. Ele tem o link, na verdade é um link fácil, é norte.oliviamaia.net. Então, realmente, assim, nesse site, o que eu tô colocando é o processo mesmo. Então tá cru, mas tá aberto para quem tiver interesse, até porque, sei lá, se você quer apoiar o meu trabalho no Catarse, né, me acompanhando o que eu tô fazendo, tá? Se não quiser apoiar também, não puder, né, não importa, tá lá. Mas é muito foda o seu processo e a forma que você pensa a literatura. E assim, poderíamos ficar horas e horas como já neste programa, né? Mas sem programa. Tem um momento em que temos que encerrar, né? Podemos voltar em um outro episódio, porque tem tanta coisa, assim. Eu acho que você tem tanta referência. A gente nem falou de ilustração. Nem falamos de ilustração, sabe? Assim, isso é que dá conversar com uma mulher tão multitalentosa, tão cheia de recursos. E aí, você quer deixar algum recado final para os nossos ouvintes? Não sei, dá uma olhada no meu Catarse. Não para me apoiar, não, assim, claro, se quiser apoiar, legal, massa, mas porque lá tem um resumo legal do que eu tô fazendo, né? Foi um lugar, um espaço que eu para explicar o meu trabalho para quem tem interesse de apoiar, ficou um resumo legal, então dá para encontrar todas essas coisas que a gente tá falando, inclusive eu acho, porque é isso, eu acho que a arte e literatura, e eu tenho feito mais a parte, né, de ilustração até ultimamente, porque é um negócio mais imediato, né? Você sabe Sim. como é. Eu não tô mais. Era um estresse essa coisa da divulgação, né? Tem que abrir, a gente tem que compartilhar. Eu quero isso, eu quero compartilhar a arte da forma que dá. Então, quando eu falo, vai lá no meu Catarse, é um convite de vamos fazer coisa junto. Ainda mais agora, né, que a gente está isolado e tem a internet para conversar. Para se conectar, né? Para se conectar e fazer as coisas. Então, eu acho isso importante. Eu só tenho a agradecer a Olivia por sempre
falar do processo de fazer arte e falar de literatura de uma forma tão aberta. Para mim é uma experiência sempre transformadora. Espero que tenha sido para você também. Agora você também faz parte dessa conversa. Se você gostou desse episódio, fala sobre ele com seus amigos, indica para as pessoas, mostra nas suas redes sociais, ou então me manda um e-mail, me fala o que você achou e escreva @alinevalek.com.br. Se você gosta do que eu produzo, do que eu escrevo, das coisas que eu invento, você também pode me apoiar em apoia-se/AlineValek. A trilha sonora que você ouviu é do querido Pest Alarm. A gente fica por aqui. Até a próxima conversa. Um beijo.